Olá, eu me chamo Camila Castilho Moraes, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento e hoje na disciplina de Bioética e Biossegurança, orientada pelo professor Dr. Matheus de Souza Tercetti, eu irei apresentar sobre a CONSEA Peixes e sobre a resolução normativa da CONSEA número 61, de 2 de maio de 2023. Falando um pouco sobre os peixes, eles foram os primeiros animais vertebrados a surgirem em nosso planeta. O seu surgimento ocorreu há cerca de 45 milhões de anos e existem cerca de 25 mil espécies de peixes. Esses animais eles são vertebrados, são animais aquáticos, são animais ectotérmicos, ou seja, são animais de sangue frio, que possuem corpo fusiforme. Os membros são transformados em barbatanas ou nadadeiras. Eles são sustentados por raios ósseos ou cartilaginosos. Eles vão apresentar guelras ou brânquias, pelas quais eles vão respirar o oxigênio dissolvido ali na água. E na sua maioria, eles possuem o corpo recoberto por escamas. Esses animais eles pertencem ao reino animal, ao filo Chardata, ao subfilo Vertebrata e à superclasse dos peixes. Os peixes eles habitam uma grande variedade de ambientes aquáticos, E além disso, eles apresentam características, como por exemplo, várias estratégias reprodutivas, vários tipos de comportamento, vão apresentar algumas dietas, tolerância a fatores abióticos e também várias habilidades sensoriais. Esses animais eles vêm sendo considerados como modelos para estudos biomédicos desde a década de 70. E os princípios que regulam o uso de animais nas pesquisas, também aqui envolve os peixes, eles são conhecidos como os 3 R's. No caso, a substituição, que vai ser a substituição de animais vertebrados, a redução, que nada mais é do que a redução do número de animais nas pesquisas, e também o refinamento, que são a utilização de protocolos com o intuito de minimizar a dor e o estresse desses animais. Com relação à resolução normativa da CONSEA, número 61, de 2 de 5 de 2023, ela vai dispor sobre as condições que deverão ser observadas tanto para a criação como a manutenção e a experimentação com peixes mantidos em instalações de instituições de ensino ou pesquisa. Então, no artigo 1º desta resolução normativa, ele vai dispor sobre as condições que deverão ser observadas para a criação, a manutenção e a experimentação com peixes em instituições de pesquisa. No seu parágrafo único, ele fala que para fins do disposto nessa resolução normativa, consideram-se peixes de laboratório as espécies de lambari, de tilápia e também de zebrafish. Então, essas 3 espécies elas são utilizadas em pesquisas e são consideradas como peixes de laboratório. Aqui nós temos 3 imagens que vão representar essas espécies de peixes utilizadas nesses experimentos laboratoriais, onde a figura 2 ela vai demonstrar o lambari, que é um peixe muito utilizado, a tilápia e também o zebrafish. São as espécies de peixes utilizadas em laboratório das instituições de pesquisa. O artigo 2º ele fala das condições obrigatórias em instalações de peixes mantidas em instituições de ensino ou pesquisa. Ele fala quanto à infraestrutura. Então, é importante que tenham alojamentos em tanques escavados, além de tanque de lonas, aquários ou caixas ou tanque-rede, de acordo com as especificações do Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica da CONSEA. Então, ele fala que quanto à infraestrutura, é importante que tenham tanques para quarentena, principalmente dos animais que chegam para os estudos, eles não vão ser logo
ali colocado com os animais que já estão ali naquelas instituições, eles vão ficar por um tempo em quarentena para se adaptar ali ao novo ambiente. É também importante que tenha um depósito de alimentos que atendam às recomendações dos fabricantes. É importante que tenham freezers para o acondicionamento das carcaças desses animais. Então, ao final dos experimentos, as carcaças que sobrarem, elas devem ser acondicionadas em freezers. É importante também que tenham barreiras sanitárias de bioexclusão e biocontenção. E essas barreiras elas são preconizadas pelo nível de biossegurança das instituições que tenham ali os ambientes para os testes com esses animais. É importante também que haja o controle da iluminação e também o controle da temperatura ali dessas instalações. É importante também que haja um sistema de abastecimento de água e reservatório de armazenamento para peixes de laboratório, que haja bomba de renovação e abastecimento de água dos aquários, controle de efluentes nos alojamentos. É importante que haja condições de alojamento conforme as especificações do Guia Brasileiro da CONSEA, controle de filtragem, controle do pH, do oxigênio dissolvido, da salinidade e dos níveis de amônia e nitrito das águas dos tanques e aquários, conforme as manutenções de acordo ali com as especificações da CONSEA. Aqui nós temos 3 imagens que demonstram as instalações, desde as incubadoras até os aquários dos peixes, né, que são utilizados em experimentos científicos. A figura 5 são as incubadoras de lava de peixe. A figura 6 são os aquários de manutenção, manejo e reprodução em cativeiro de algumas espécies de peixes. E a figura 7 são as estruturas de manutenção de peixe. A gente vê um aquário bem limpo, lá atrás nós temos uma bomba para a manutenção dessa água desse aquário. Com relação ao artigo 2, quanto aos procedimentos, é importante que a captura desses animais seja de acordo com a legislação. Além disso, o controle de densidade e de estocagem de cada espécie tem que estar conforme a legislação, não ultrapassando o limite de animais por espécie. Controle de patógenos nos aquários de peixes do laboratório. Então, é importante que esses patógenos eles sejam controlados com o intuito de diminuir e até evitar a mortandade de peixes por esses patógenos. Além da alimentação, que deve ser de acordo com a fase de desenvolvimento do animal e o hábito alimentar das espécies. Então, algumas espécies de peixes se alimentam de alimentos diferentes de outras espécies. É também importante que haja um enriquecimento ambiental ali daquele aquário. É importante que haja o gerenciamento de resíduos sólidos de acordo com a legislação vigente e que haja equipamento de proteção individual que atendam ao nível de biossegurança dessas instalações. No artigo 3º, ele fala sobre os itens recomendados nessas instalações, como, no caso, uma área administrativa para ficar ali a pessoa responsável pela administração dessa instalação, uma área de recepção de pessoal, principalmente para os pesquisadores que vão ali adentrar o ambiente dessa instituição para realizar os seus experimentos com esses peixes. Área para recepção de animais, é importante que tenha também o vestiário para que os pesquisadores eles possam se trajar adequadamente para adentrar no ambiente de experimento. Depósito de produtos químicos e medicamentos, e também é importante que tenha uma área ali para colocar de forma adequada esses produtos químicos. Que tenha um manual de procedimentos operacionais padrão, no caso as POPs. É importante que haja uma área de quarentena para os peixes de laboratório. Área de higienização separada fisicamente, né, das salas de animais para peixes de laboratório. Então, é importante que haja ali uma sala separada para essa higienização. Os sanitários eles devem ser fora das áreas controladas para os peixes de laboratório.
E é importante que tenha também um controle de nitrato na água dos tanques de manutenção. Com relação ao artigo 4, os itens de caráter obrigatório e de caráter recomendável nas instalações de que trata esta resolução normativa, elas estão sumarizadas na forma de anexo, onde nós vamos ter o anexo 1, que ele mostra a tabela auxiliar, no caso, os critérios mínimos para a criação, manutenção e experimentação de peixes para as espécies de lambari, tilápia e zebrafish, que são mantidos, nas instituições de ensino e pesquisa. E o anexo 2 ele fala sobre as tabelas auxiliar, com critérios mínimos também para a criação, onde eu vou demonstrar agora cada uma delas. O anexo 1, a tabela que mostra os critérios mínimos para a criação, manutenção e experimentação do lambari, tilápia e zebrafish, mantidos em instituições de ensino ou pesquisa. Então, a descrição do item e a classificação. No caso, os ambientes físicos, área administrativa é recomendado, área de recepção de pessoal, no caso, os usuários e visitantes é recomendado, recepção de animais e quarentena é recomendado, áreas destinadas à higienização, sanitários localizados fora das áreas controladas, assim como o vestiário, local para estocagem são recomendados. No caso, o local para estocagem é obrigatório. Local para armazenamento de produtos e medicamentos é recomendado e o freezer para o armazenamento de carcaça é obrigatório. As condições ambientais gerais da sala ou aquário tem que ter controle da temperatura, iluminação, sistema de abastecimento de água e bomba de renovação são obrigatórios. Controle de patógeno, controle do oxigênio, controle da temperatura, controle do pH, controle da amônia e dureza da água são recomendados, controle da densidade, controle da concentração de nitrito, enriquecimento ambiental são obrigatórios, alimentação de acordo com a fase de desenvolvimento, procedimentos operacionais, gerenciamento são obrigatórios, no caso das POPs são recomendadas, uso de equipamentos de produção individual e as barreiras sanitárias são obrigatórios. A tabela 2, ela fala sobre os ambientes físicos, o vestiário, no caso a área administrativa, a área de recepção, pessoal e animais são recomendados, o vestuário é recomendado. Local para estocagem de alimentos, local para armazenamento, freezer, captura de animais, alojamento em tanques e controle de efluentes são obrigatórios. Condições de alojamento, tanque para quarentena, controle de filtragem, do pH, salina, níveis de amônia são obrigatórios, controle do nitrito é recomendado, controle da estocagem é obrigatório, alimentação de acordo com a fase é obrigatório, controle de iluminação, controle de enriquecimento, as POPs e gerenciamento de resíduos são obrigatórios. No caso das POPs, novamente, elas são recomendadas. E o artigo 5º ficam revogados, o número 1, a Resolução Normativa da CONSEA, número 34, de 27 de julho de 2017. Número 2, a Resolução Normativa da CONSEA, número 44, de 1º de agosto de 2019. E o artigo 6º, ele fala que esta resolução normativa ela entra em vigor a partir de 9 de maio de 2023. O artigo 5º as resoluções que ficaram revogadas foram a 34 e a número 34 e a número 44, conforme demonstra aqui as imagens. Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas e obrigado pela atenção de todos.